Esse corte faz parte do curso Como Viver Bem, onde eu te ensino a viver melhor através das suas moradias. Gostou? Link na descrição. Bom, gente, vocês já chegaram aqui, entenderam os conceitos de espaço, do que faz bem na sua casa, o que não faz, questões identitárias, questões espaciais. Você já agora está munido com vocabulário técnico, sabendo como ler uma planta, sabendo como funciona a iluminação, ventilação natural, mas chega uma hora que a gente precisa materializar isso daqui no espaço, e materialização do espaço é construção. Então, por isso eu trouxe aqui o Felipe Dias, que é da Adimatos, especialista em vários tipos de construção e de usos de espaço, para falar um pouco com a gente sobre essa parte específica da construção. Então, Felipe, obrigado por ter topado e se apresentar aí para a turma. Obrigado a você pelo convite, é um prazer falar com todos vocês que estão nos assistindo aí. Vou fazer uma breve apresentação aqui sobre mim, né? Sou o Felipe, como o Bruno citou, trabalho aqui na Adimatos, sou sócio da Adimatos Engenharia. Nós somos uma construtora que a gente gerencia e executa as obras, principalmente obras residenciais. Então, o que seria isso? A gente constrói casas e reforma apartamentos. Também fazemos outros tipos de reformas, mas nosso foco principal é residencial, porque é a obra que requer um detalhe mais atencioso ao detalhe, que também é o que a gente sabe fazer e tem um foco nisso. Então, eu espero agregar um conhecimento com vocês aqui, as perguntas que a gente vai bater um papo, e que seja útil para vocês no que vocês quiserem usar, nas reformas próprias que forem realizar depois. Vamos começar com um assunto tabu. Dá para fazer obra sem dor de cabeça? Porque a gente sempre fala, sei lá, quando alguém vai fazer uma reforma ou quando alguém vai até pintar uma parede, quero fazer um negócio, aí você acha que vai dar tudo certo, e aí você pergunta pro seu amiguinho do lado que acabou de pintar uma parede ou construir uma casa, e todo mundo fica meio assim, né? Fala, não sei e tal, mas ao mesmo tempo a pessoa vai na internet e prometem horrores, que vai ser tudo perfeito, maravilhoso, perfumado. Certo. Dá para ser sem dor de cabeça? Eu acho que sim, mas é muito relativo. Acho que primeiro eu vou explicar o que eu acho que seria a dor de cabeça que o pessoal fala, né? A dor de cabeça seriam imprevistos que poderiam ser previsíveis, ou seja, estourar um prazo, estourar um custo, ter um problema de não sair conforme foi planejado, então não ter a fidelidade ao projeto, o estresse com lidar com a mão de obra, com a não presença do funcionário conforme a data combinada. Isso acaba desgastando um pouco o dia a dia. Eu acho que isso que as pessoas dizem que é a tal da dor de cabeça numa obra, porque todo esse processo pode ser desgastante. A gente aqui na Adimatos costuma falar que a realização de uma obra, a execução de uma obra, de uma reforma, tem que estar mais vinculada com a realização de um sonho do que passar por uma dor de cabeça. E com isso, a pessoa que está ali, o cliente, o proprietário que está reformando ou construindo, precisa escolher bem, planejar bem antes de iniciar o processo da obra. As escolhas dos profissionais que vão estar te dando apoio ali fazem total diferença para que você tenha uma obra mais leve e com menos dor de cabeça. Porque assim, imprevistos vão acontecer. Às vezes algumas coisas fogem realmente do controle, mas tendo experiência e sabendo lidar com a situação, esses imprevistos acabam não se tornando um estresse, e sim mais uma coisa do cotidiano de quem está construindo, que tem que resolver, que é o nosso caso. A gente vive resolvendo pequenos problemas e soluções. Para nós não é uma dor de cabeça, faz parte do nosso trabalho. E para nossos clientes chega já tudo resolvido, chega só a informação do fato ocorrido com a possível resolução ou já a resolução efetuada. Então, para eles acaba sendo realmente só um comunicado e não passa por nenhum estresse desse. Então acho que para evitar isso é realmente escolher muito bem os profissionais que estarão junto com você em todo o processo da obra. Tem gente que está assistindo a gente, vai melhorar a qualidade de vida dela, seja ou está na fase da escolha de um apartamento para comprar ou para alugar, mas também tem gente que já está num lugar que quer fazer transformações de diferentes níveis ou até mesmo construir uma casa do zero. E aí tem gente aqui que vai melhorar um pouco a qualidade de vida pintando, fazendo pequenas modificações no espaço, e tem gente que vai querer fazer uma reforma total, uma reforma completa no apartamento ou até construir uma casa. E aí, puxando esse gancho de você falar, ter que escolher bem as pessoas que estão na obra. Dentro dessa diferença de escopos que a gente tem, desde pintar uma parede até fazer uma reforma complexa ou uma construção do zero,
qual que é a diferença do time de prestadores que eu preciso? Porque, às vezes, alguns clientes, ou algumas pessoas com quem eu converso têm a sensação de que é, pode estar querendo matar a formiga com canhão. E às vezes a pessoa também se sente insegura e quer contratar um monte de gente para fazer uma coisa simples. Então, passando desde a pintura da parede até uma coisa mais complexa, qual você acha que é o time de prestadores para cada tipo de obra? Certo. Eu acho que para a escolha desse tipo de equipe a ser contratada, são os fatores que tem que analisar. Primeiro, que você falou, o porte da obra. Se é somente uma pintura, se é uma construção do zero, se é uma reforma mais simples, uma reforma mais completa, isso influencia a capacidade da equipe que você está contratando e o que eles vão fornecer para você. E outro fator a ser analisado é a sua disponibilidade e interesse. Às vezes a pessoa, por mais que a obra seja menor, ela não tem tempo para poder ficar ali gerindo nenhum colaborador, nenhum funcionário, não tem tempo para sair comprar um material ou outro, então também precisaria de um profissional que fosse um pouco mais estruturado para isso. Então, acho que se conhecer e entender o que seria a sua reforma é um primeiro passo para você poder escolher bem. E aí, vinculado a isso, acho que eu vou puxar um gancho já para a questão dos tipos de serviços que prestam para facilitar o entendimento da diferença entre eles, né? Aqui na Admatra a gente chama que existe o gerenciamento, o acompanhamento e a execução. São 3 frentes dentro de uma obra. Eu falo resumidamente, depois a gente pode até adentrar com mais detalhes em algum deles, mas basicamente o gerenciamento seria aquele serviço que a empresa vai cuidar de ponta a ponta da execução e do acompanhamento, tudo sendo feito na obra para o cliente. Então, desde acompanhar os prestadores de serviços, instruir, verificar, conferir o que está sendo feito conforme o projeto, conforme as normas técnicas, conforme os padrões de qualidade que exigem. Fazer o controle de compras de materiais, contratações de todos os fornecedores, com montagem de quadros de concorrência, a parte financeira, fazer as previsões de custo, o acompanhamento do que foi previsto, do que está sendo gasto, categorias, relatórios fotográficos. Então, todo esse serviço completo para a pessoa, o cliente, o proprietário, realmente só poder ir lá visitar a obra para acompanhar a evolução, mas tomar decisões que requerem a ele, que seriam decisões financeiras, decisões projetuais e escolhas pessoais, e não nada que faça a obra andar, que precise dele ali ativamente. Complementar a isso, eu falo complementar porque muitas vezes não é o gerenciamento ou o acompanhamento. Os 2 serviços são importantes que existam numa obra. Tem o acompanhamento. O acompanhamento normalmente é feito pelo autor do projeto, no caso um arquiteto ou designer, que faz visitas técnicas pontuais, semanais ou quinzenais na obra, para verificar a fidelidade do projeto, verificar se está tudo correndo conforme foi pensado e projetado, e também estar à disposição para tirar qualquer dúvida técnica que apareça para a equipe de execução e de gerenciamento. Então essa pessoa vai lá, vai participar de algumas decisões importantes, para acompanhar alguns serviços mais específicos que são mais voltados para o detalhe projetual, como por exemplo a marcenaria, e vai estar ali acompanhando e dando suporte para qualquer dúvida que apareça. Supondo, apareceu um imprevisto que foi previsto um ponto de tomada e quando foi executar notou que era um pilar ali. Então o arquiteto com esse acompanhamento vai também instruir a melhor posição nova, o que fazer numa situação como essa, porque o gerenciador, pelo fato de, se ele não for o autor do projeto, se ele for ok, mas caso ele não seja, que é o caso da Admatos gerencia, mas não desenvolve o projeto, nós não temos autonomia para alterar nada do projeto, a não ser o autor dele. Então, por isso que são complementares. E o terceiro ponto é a questão do executor, quem está realmente executando a obra. Executor pode ser um empreiteiro que abrace a obra quase toda, ou um empreiteiro que fica faseado, só um empreiteiro de civil, demolição, outro de pintura, um outro de marcenaria. Então existe aí uma gama gigantesca de tipos de contratação que precisa ser feito. Eu recomendo sempre centralizar a parte demolição civil, elétrica, hidráulica ali numa mesma equipe, porque fica mais fácil a comunicação, mas para isso tem que ter um empreiteiro de confiança. Aqui na Admatos nós incorporamos a empreiteira dentro da nossa empresa, então nós executamos esse serviço com a equipe própria, porque a gente acha que é uma parte mais difícil de terceirizar, então a gente tem funcionários CLTs nossos mesmo para esses serviços. Então, entendendo esses 3 tipos, aí você começa a pensar, beleza, para minha obra, qual que faz sentido? Até onde eu preciso abraçar? Obras menores, pontuais, por exemplo, somente uma pintura, uma troca de luminárias, você, cliente, pode ser o seu próprio gerenciador, se você tiver essa disponibilidade. Então você vai lá, vai contratar diretamente o pintor,
o eletricista, o encanador se tiver uma troca de louças e metais, mas eu só recomendo isso se for realmente coisas pequenas, porque senão já começa a dar dor de cabeça, porque você vai ter que lidar com aquele prestador, você vai ter que fazer a contratação, ir atrás, comparar valores, comprar os materiais que ele solicitar, verificar se o serviço está sendo feito corretamente, então demanda essa atenção e tempo. E às vezes, pela falta de experiência na área, se você, cliente, não for alguém da área da engenharia ou arquitetura, às vezes até pode estar pagando mais caro por um serviço que não valeria tudo aquilo. Então, por isso também, às vezes, é muito pontual que eu acho que compensa. Se for um álbum um pouquinho maior, em vez de chamar o pessoal solto, já chama um empreiteiro. Você contrata um empreiteiro que vai fazer boa parte dos serviços e talvez já valha a pena ter o acompanhamento de alguém junto, que um pouco maior já significa que você provavelmente já fez um projeto, porque já não dá para você fazer sozinho uma mudança de layout sem ter um projeto. Até dá, mas não é recomendado. Então, aí já vale a pena pelo menos ter o acompanhamento do arquiteto para verificar esses pontos principais. E aí esse arquiteto pode falar com o empreiteiro, tirar dúvidas que possam existir, mas ainda assim você estaria abraçando ali a parte do gerenciamento. Continuaria fazendo o seu controle financeiro sozinho, a compra de materiais sozinho, controlando o cronograma sozinho, fazendo a parte do gerenciamento. E se subir um pouco mais o porte da obra, um apartamento que a forma seja completa, que mexa com infraestrutura elétrica, hidráulica, que mexa com muita demolição, muita de layout, trocas de investimentos, eu já recomendo ter realmente uma gerenciadora. Aí pode ser, como eu citei, quem fez o projeto, alguns arquitetos também fazem o gerenciamento, ou uma gerenciadora de fora, dependendo do porte. Porque aí você vai sentir uma confiança muito maior, que aí você evita tal dor de cabeça, você vai se sentir seguro de que tudo está saindo conforme deveria sair. Então, é uma garantia para você que você vai estar otimizando os seus custos, vai estar cumprindo o prazo prometido, vai estar atingindo o padrão de qualidade que foi esperado, com a expectativa de todos, vai estar sendo fiel ao projeto e vai estar podendo curtir aquele momento sem passar estresse, sem brigar entre casais, família, e tudo fluindo bem, porque às vezes acaba gerando um estresse desnecessário, às vezes acaba atrapalhando a vida pessoal da pessoa, o trabalho que ela exerce, a vida pessoal cotidiana, o nível de estresse, que era para ser algo bom, acaba se tornando ruim. Coisas que até desistem às vezes da hora por causa disso, e que não deveria ser assim, né? Porque assim, o que acontece quando o próprio cliente gerencia a obra tem um pouquinho de complexidade, acontece que sexta-feira, 4 da tarde, o eletricista ele vai falar, tá faltando fita isolante, me traz agora, porque senão na segunda-feira eu vou ter que voltar e vou cobrar mais uma diária de você. E aí acaba que é a fita isolante mais cara do mundo, né? Exatamente. Porque o cliente também às vezes não tem a disponibilidade de fazer aquilo naquele momento. Exatamente. Eu vou dar das pessoas que estão assistindo a gente, tem vários... Imagino vai ter gente de todos os tamanhos de bolso. Uhum. E aí eu vou dar algumas situações reais para o porte de prestadores que eu acho que ele precisa e eu queria saber se você concorda comigo ou não. Tá? Uma pessoa que está alugando um apartamento e vai dar uma pintura e mudar o layout dos móveis, eu espero que com o curso você consiga ter autonomia para fazer isso. É claro que se você puder contar com um profissional é melhor, mas se você pintar o apartamento e comprar móvel para colocar nos lugares que fique mais ou menos bom, eu acho que a pessoa consegue fazer sozinha, né? Agora, sei lá, quero reformar a cozinha, quero reformar o banheiro, que aí geralmente vai ter deslocamento de ponta de hidráulica, de esgoto, e aí você vai precisar compatibilizar, que a gente chama, né, fazer o projeto da pedra, tá conversando com o projeto da marcenaria, que vai estar conversando com o projeto não necessariamente com o projeto, mas com os deslocamentos do ponto de hidráulica, elétrica, aí vai mexer em carga, porque você tem os eletrodomésticos. Aí eu acho que a partir desse momento a pessoa já precisa contar no mínimo com um projetista, né? Concordo. E acho que talvez um empreiteiro e uma marcenaria consiga resolver, né? Uhum. Ou um empreiteiro e uma empresa de planejados, acho que também consegue resolver um ambiente sozinho, né? Uhum. Colocar revestimento, assim, acho que também é uma coisa simples que a pessoa consegue resolver com o empreiteiro, desde que não vá interferir em impermeabilização, esse tipo de coisa. Agora, a partir da reforma completa de imóvel, que eu acho que precisa desse time todo, né? Do executor, do gerenciador e do projetista, né? E do acompanhamento também, né? Uhum, concordo. Eu acho que é isso, na verdade, pensando inclusive de valores, né? Que é a questão de todo mundo tem que colocar na balança o valor a ser investido perante a obra que está fazendo. É um fator muito importante, inclusive, para ser pensado antes de iniciar a obra. O planejamento financeiro
ali. Conforme você citou, obras menores não faz nem sentido ter uma estrutura grande porque não precisa. Lembrando de novo que você vai ter que ali controlar a equipe. Aí vale escolher bem quem está com você dentro. Eu vou só realmente pintar, então escolha um pintor que alguém te indicou, que sabe que cumpre um combinado de prazo, não vai ficar aplicando obra, vai pegar a sua, já ficar faltando, porque isso também às vezes, por menor que seja, vai te gerar um estresse. Então também tentar buscar o histórico daquele profissional que você está chamando, alguém indicou, alguém que você já conheça. Questão de pagamentos também, saber não adiantar muito valor, senão a pessoa não vai voltar, vai te enrolar. Então combinar muito bem como vai ser pago, porque o combinado pode ser cobrado. Então também não é sacanagem segurar o dinheiro de alguém injustamente. Então combina com ele a forma que vai ser pago para evitar essa falta de disciplina, de atenção com a sua obra e gerar um ambiente bom com aquele profissional para ele entender que você é a prioridade para ele. Porque o profissional tem que entender que essa pessoa é gente boa, paga em dia, me respeita, então eu vou dar atenção e vou finalizar o serviço quanto antes. Porque senão acaba enrolando. Infelizmente existe essa cultura um pouco em alguns profissionais. Não vou generalizar porque tem muitas pessoas boas no mercado, mas pode acabar acontecendo isso. Então, quando é menor, escolher bem quem é o menor. Quem é o pintor, quem é o eletricista, quem é o azulejista, quem é as pessoas que estão ali dentro com você, que você está gerenciando elas. Quando já sobe a escala que você citou, é realmente importante o projeto, porque muita coisa é vinculada com a outra. A marcenaria vai vincular com a hidráulica elétrica, porque um montante pode bater numa tomada que você preveu, uma altura, então tem que ter já um planejamento antes de começar. E quando você sobe a escala maior do gerenciamento, muitas pessoas falam, não, mas eu não vou pagar o gerenciamento porque eu mesmo faço. Só que aí a questão do barato sai caro, aquele ditado. Então as pessoas acham que não vale a pena investir X valor para contratar uma gerenciadora, só que, no fundo, o atraso na obra é um tempo a mais que ela está no aluguel, que ela não botou na ponta do lápis. Que ela está pagando um condomínio desse apartamento novo e aluguel do outro. Além da expectativa frustrada, né? O retrabalho que vai ter por várias coisas que foram feitas erradas e tem que refazer, ela também não colocou na conta, que acaba acontecendo se não tiver um bom gerenciamento. O problema é entre as equipes e o estresse que você vai ter, o seu custo de locomoção, de sair para ficar comprando material, o seu tempo de dedicação sem ficar falando com o pessoal, que você poderia estar deixando de ganhar um dinheiro no seu trabalho, tendo que fazer isso. Então tudo isso são despesas e custos indiretos que às vezes a pessoa não pensa, e por mais que ela seja muito boa e consiga no final finalizar a sua própria obra de uma maneira leve, sem uma carga de estresse muito alta, ainda assim pode ter gastos que poderiam ser evitados. Então, a gerenciadora entra no sentido de contratar um profissional que sabe fazer isso, que só trabalha com isso, e vai te reportar tudo o que está acontecendo. Então, é um investimento e não um gasto, a gente fala muito isso. Então, é um investimento que você está fazendo que vai te gerar bons frutos no final. Você vai acabar economizando outras coisas e, às vezes, não é nenhum retorno por igual financeiro, mas o retorno de tranquilidade que você vai ter, isso não tem um valor que pague, né?